99, se fala muito, né, na edição do debate. Momentos, né? Houve um debate, fizeram uma edição para passar no Jornal Nacional e a edição favoreceu o Collor. Favorecia a Collor. Agora, sobre essa questão que a Dilma deu a primeira entrevista para a Record e não para a Globo, eu percebia que nos sites, pela internet, a Globo, quando falava de pesquisa, falava o seguinte: o Serra tem não sei quanto e a Dilma tem não sei quanto. A diferença é de só tantos pontos. Talvez para a pessoa que esteja ouvindo não tenha compreendido muito, mas para quem vive no meio das palavras, vamos dizer assim, percebe. A Globo falava que a diferença estava ficando cada vez menor ou não crescia tanto. E a Record falava que a diferença aumentava cada vez mais e estava maior. Então, para a gente que é jornalista, a gente percebe isso, que há uma pequena tendência, né? Mas uma pequena tendência. E a questão democrática? Eu acho o seguinte, o Lula, com toda a sua aprovação, quase 90%, ele conseguiu realmente fazer mais ou menos o que o Paulo Hartung fez aqui no Espírito Santo, conseguir regimentar a maior parte de partidos, né, e a maior parte de pessoas. Agora, o Lula fez isso muito bem, o Paulo Hartung também fez muito bem, e a gente vê hoje que o próprio PSDB tem que fazer uma análise, porque eles não conseguiram ser oposição, né, nos 8 anos não conseguiram ser aquela posição ferrenha, não se encontraram, né. Acho que quem causou mais problema para o Lula foi o próprio partido PT, com mensalão, aloprados, aquela loucura toda. A oposição não conseguiu fazer essa oposição ferrenha ao governo Lula, como ele falou ontem, deu uma entrevista coletiva ontem, falando que comigo pode ser essa oposição, mas respeitem a Dilma e tal. Não acho que ele teve problemas com isso. Eu acho o seguinte, que nós vamos viver uma nova realidade com Dilma. Lula é uma coisa, aprovação de Lula. Essas reformas que você falou, o Lula não conseguiu fazer em 8 anos com toda a sua imagem, não só no Brasil, mas no exterior, como um grande líder mundial, não conseguiu fazer essas reformas, a Previdência, reforma política. E eu, sinceramente, acredito que a Dilma também não vai fazer. Que ela não é Lula, não tem o carisma e todo o jeito de fazer o Lula, a política, que o Lula faz muito bem. Eu acredito que não vai fazer, Fabiano. Se voltar a CPMF, como a imprensa já fala, já se joga isso aí, vai sobrar para nós. A gente vai pagar conta. Nós vamos pagar conta. Como foi isso? Não sei quantos anos de CPMF, e esse dinheiro não foi para a saúde, ou não foi totalmente para a saúde, serviu para cobrir o rombo do próprio governo. O governo ficou necessitado daquele dinheiro. Então, assim, torcemos pela Dilma, né? A gente falou aqui que ela seria vitoriosa e foi, torcemos por ela, mas a Dilma não é Lula. A Dilma não tem o carisma de Lula, ela não tem o mesmo traquejo de Lula, é uma ótima administradora, se fala muito bem dela, a imprensa já está com ela, mas eu sinceramente acredito que ela não vai ter força para fazer essas reformas. CPMF, nós vamos ter que se preparar, que eu acho que nós vamos ter que encarar isso aí mais uma vez. Agora, vou até encerrando aqui, que a gente tem um compromisso, mas eu quero dizer o seguinte, em 2006, a TV Gazeta, aqui em Vitória, do Estado, completava 30 anos. E aí veio o caso do Henrique Schroeder, fazer uma série, fizeram uma série de palestras, e eu assisti do Ernesto Palha, assisti do Schroeder, e ele dizia o seguinte, que no jornalismo tem uma coisa que é mais importante do que o sujeito ter uma cara bonitinha, do que ele saber às vezes escrever bem, enfim, precisa ter, para mim, ele no alto do seu saber, do seu conhecimento. Ele é o chefe, né? O chefe de jornalismo da Globo. Ele diz o seguinte, o cara tem que ter carisma. Aí ele falou, você vê jornalistas aí que estão viajando o mundo, que estão fazendo matérias excepcionais, e que uma careca, o outro... Então ele começou a colocar essa situação.